nosso herói ele foi criado nas montanhas e agora iria pra cidade. Isso porque ele ficou sabendo que tinha 7 irmãs mais velhas esperando por ele. E como o garoto tava na flor da juventude, ele ficou bastante empolgado. Seus olhos brilhavam ao pensar nessa ideia. Na sua imaginação, ele pensou que todas as irmãs seriam lindas. Isso aconteceu porque ele era órfão e foi criado por mestres em uma seita nas montanhas. E quando ele ficou sabendo das irmãs marciais dessa seita, ele já ficou todo apaixonado. Por isso, ele correu pra cidade em busca delas. Vocês vão ver como esse protagonista aqui é boladão. E pra chegarmos até esse momento dele encontrar as suas waifuzinhas, nós precisamos conhecer mais sobre a sua jornada. A história começa com os velhos mestres mandando ele ir embora. O Frederico aqui, que é o nome do nosso herói, ele não queria descer a montanha, pois ele estava preocupado com os mestres. Porém, todos se esconderam para fingir que não gostavam mais dele. O nosso prota sabia que os mestres estavam fazendo isso para enganá-lo. Eles haviam acolhido o pequeno Frederico e comentam que o garoto foi muito bem treinado. Agora ele teria uma nova jornada e viveria por conta própria. O Fred sabia que os seus mestres estavam escondidos, pois não queriam se despedir dele. E o pessoal da seita ainda bate a porta fazendo um teatrinho para que o Fred não sofresse ao abandoná-los. Ele dá um riso sem graça dizendo que sabe o plano de todos eles. Então o nosso herói se ajoelha e agradece por todos os anos, já que ele era órfão e foi acolhido por essa seita marcial. Mais tarde ele chega na estação da cidade e ele nunca havia saído daquela montanha, galera. Ele não imaginava como seriam as pessoas na cidade grande. Nesse instante ele percebe que tinha uma garota muito bonita e fica encarando ela. Vocês já sabem muito bem pra onde que esse garoto aí tava olhando, né? Isso acaba deixando aquela menina incomodada e pergunta se ele nunca viu melões grandes. Ele fala que os meridianos dela estão bloqueados e por causa do peso excessivo, isso iria trazer complicações. A garota fica se perguntando como é que ele sabia que ela tinha problemas ali na coluna. E nós já vemos aqui que o garoto foi treinado e o nosso herói ele era muito bolado, ele não era um homem qualquer. E assim, o Fred segue viagem. Como o percurso era um pouco longe, ele acabou ficando em um quarto no trem. Ele se lembra que o seu mestre havia dado algumas dicas para ele conhecer as suas irmãs marciais. Quando ele chegasse na cidade, ele iria se encontrar com a 7ª irmã. Ao receber um amuleto, ele deveria mostrar para a garota. E antes de ir embora, o mestre o adverte sobre o livro adulto que encontraram debaixo da cama. É claro que ele não gostaria que ninguém visse aquilo e fica dando uma desculpa, dizendo que era literatura clássica. Porém, o seu mestre diz que as irmãs marciais são muito mais lindas do que as garotas ali naquele livro de rentão. Então é claro que o Frederico, que não é bobo e nem nada, já começa a imaginar as coisas. E foi graças à sua imaginação fértil que ele ficou super motivado a encontrá-las. Por um momento ele achou que aquilo era mentira, mas ele estava até acreditando agora. Seria bom demais ter irmãs marciais e ainda comenta sobre o dinheiro que ele havia recebido dos mestres. Todo aquele dinheiro era para ser gasto até ele encontrar a 7ª irmã. Bastante curioso, ele abre o envelope para conferir quanto que ele tinha. Ali havia cerca de R$500 e ele fica empolgado dizendo que ele gastava somente R$20 por mês nas montanhas. Isso é porque ele não estava no Brasil, galera. Aqui de 500 ele ia gastar 490 só pagando imposto. Nesse instante ele ouve uma voz do outro lado da porta. Acaba aparecendo ali uma waifuzinha bastante bonita e ela estava dizendo que agora seriam companheiros de viagem. O Frederico fedido aí ele já fica todo apaixonado, pensando que todas as mulheres na cidade são lindas desse jeito. Se ele viesse aqui pra minha cidade, ele ficaria decepcionado e voltaria pra montanha em menos de 20 minutos. Não perguntem onde eu moro, pois vocês vão se arrepender. Ele até começa a imaginar na sua cabeça que aquilo poderia ser um encontro romântico. Mas pra estragar tudo, o avô da garota estava junto. E agora ele fica com essa cara aí de cebola azeda. O velho cumprimenta o nosso herói e ele já percebe que esse ancião estava com dificuldade para respirar. O Frederico faz um comentário sobre os problemas relacionados ao coração do velho. Aquilo soou um pouco rude e a garota de cabelo rosinha aí ela começa a ficar brava com o nosso herói. Porém aquele senhor sabia que esse garoto era diferenciado. Então nosso prota tenta disfarçar dizendo que só estava imaginando coisas. Alguns minutos se passam e a garota diz que ela vai ficar deitada na cama em cima. E como o Fred não é bobo e nem nada, ele já começa a observar aquela cena. Mas nesse instante o ancião sente uma dor muito forte em seu peito. Ele começa a tossir como se fosse algo muito grave. A Rosinha ela
desce as escadas e pergunta se o seu avô queria um pouco de água. E após deitá-lo na cama, ela diz que vai procurar ajuda. Desesperada, a garota chama uma funcionária e pede para ela buscar um médico. Essa garota, ela pertencia à família Yu, que era uma família muito importante. Por isso, a funcionária, ela sai correndo para chamar, porque aquele ancião ali que tava passando mal era muito rico. Até nessas obras aqui, a vida do cara rico tem muito mais valor do que nós, meros mortais. A garota corre até o seu avô tentando consolá-lo, bastante preocupada. Como nosso prota tinha um treinamento milenar, ele sabia o que precisava ser feito. Porém, ele foi avisado pelos mestres que não poderia se envolver muito com as mulheres aí da cidade. Eu falo pra vocês que a arte imita a vida, até porque o nosso prota ele tava com medo aí de ser acusado de fazer algo ruim com a mulher, mesmo tentando ajudá-la. Hoje em dia qualquer coisa que o homem faz ele acaba se ferrando, então é melhor deixar quieto. Aquele senhor continuava tossindo bastante, porém o Frederico ele também aprendeu que deveria ajudar as pessoas que estavam precisando. Então ele chama aquela garota dizendo que ele poderia ajudar, mas nesse instante um médico bastante arrogante entra no quarto. A Rosinha ela fica toda contente na esperança de receber tratamento adequado para o avô. Esse mala sem alça pergunta qual o estado do paciente, mas a garota ela não é médica e nem nada e falou que ela não sabia muito bem, mas o seu avô acabou desmaiando. Na verdade esse cara é quem deveria conferir como que estava o paciente, não ficar perguntando para os outros o que o velho tinha. Após olhar para os lados, o médico disse que não poderia fazer um diagnóstico só com palavras. A garota continua preocupada e começa a perguntar o que precisa ser feito para salvar a vida do seu avô. Mas esse médico aqui, ele estava parecendo um médico do SUS e não falava nada ali para ajudar, até porque ele diz que não tinha um relatório de exame. Galera, eu tô começando seriamente a achar que essa obra aqui se passa no Brasil. A garota pergunta como que diabos ela vai ter um exame, sendo que ele começou a passar mal não faz nem 3 minutos. Mas esse médico ceboso, ele continua dizendo que não pode ser feito nada sem uma análise detalhada. Ainda diz que ele é diretor do hospital do distrito, para mostrar que ele tinha credibilidade. Nesse instante, o velho começa a tossir ainda mais e o seu rosto começa a ficar roxo. O Fred sabe que os sintomas do velho estão piorando e que ele não vai durar muito. A garota insistia pro médico salvar o seu avô. Minha filha, se ele fosse mesmo um médico do SUS, com certeza ele não sabe de nada. E a única coisa que ele sabe é receitar dipirona e pedir raio-x. Então o médico babaca ele vai embora dizendo que não pode ajudar. Quando ele chegou do lado de fora, a funcionária explica quem é aquele velho. Ela diz que ele é o Sr. Yu. Isso deixa o Quatro Olhos chocado. Ele pergunta se a mulher tinha certeza e ela diz que sim e que são muito ricos. Então sem vergonha volta pra dentro do quarto pensando em causar uma boa impressão. O que ele queria mesmo era só fingir que ia salvar o velho e disse que vai fazer os primeiros socorros. Ele sobe em cima da cama e começa a fazer uma massagem cardíaca. Como o nosso herói ele era brabo em medicina chinesa, ele sabia que aquilo só ia piorar as coisas. Então ele pede pro médico não fazer aquilo, caso contrário o ancião iria perder a vida. O cabeça de bueiro pergunta quem que é esse garoto pra tá rebatendo os métodos dele. E ainda pergunta em qual hospital esse garoto aí fedelho trabalhava, tentando humilhar o Fred. De uma forma bastante humilde, o nosso protagonista diz que ele é aprendiz de medicina chinesa. Mas como isso era meio que tabu na China, as pessoas não levavam muito a sério, o médico começa a tirar sarro do nosso herói. Tentando desmoralizar o garoto, ele fala que ele tem mais de 10 anos em medicina. Porém, o Frederico diz que se ele continuasse fazendo aquela massagem cardíaca, o ancião iria morrer. Nesse instante, o médico até percebe que aquele garoto tinha razão. Porém, ele não poderia ficar parado sem fazer nada, pois ele queria passar uma boa impressão para a família Yu. Por isso, ele vai até a garota de cabelo rosa e fala para ela não se preocupar, pois ele ia salvar o seu avô. O que ele queria mesmo era apenas fingir que estava fazendo algo ali para no final das contas, a família Yu ficar em dívida com ele. Ao mencionar que ia salvar o Sr. Yu, a garota ela se pergunta como que aquele médico sabia o sobrenome dela. E como essa garota não era boba e nem nada, ela já começa a ligar os pontos e imagina que aquela funcionária contou quem ela era. Porém, diferente daquele homem, o garoto ele não sabia quem eles eram e mesmo assim estava querendo ajudar. Ela ainda se lembra que há cerca de 15 minutos atrás ele tinha dito que o seu avô não estava bom do coração. Por isso ela vai até o médico e disse para ele esperar e não fazer nada. Logo em seguida, ela se volta ali pro protagonista e pede para ele ajudá-la. A garota ela pergunta se era verdade o que ele tinha dito mais cedo sobre a doença de seu avô. O Frederico fica meio assustado e disse que poderia ajudar com a medicina tradicional chinesa.
chinesa. E agora é ele quem tira sarro no médico, dizendo que as táticas tradicionais são melhores que a medicina moderna. E pra quem assistiu Karate Kid sabe muito bem que a medicina chinesa é boladona. Com lágrima nos olhos, ela pergunta se o garoto conseguiria salvar o seu avô. O Fred fala pra ela não se preocupar, pois o avô dela só tinha um pequeno defeito na função cardíaca e dava para salvá-lo. Cheia de esperanças, ela pergunta se ele pode fazer isso agora. Porém o médico ele não queria perder os créditos e começa a dizer que a medicina chinesa é perigosa. Ela chama a atenção desse cara de pau, falando que ele estava sendo arrogante, mas depois que a funcionária explicou quem eles eram, esse médico voltou correndo com o rabinho entre as pernas. A garota se vira novamente para o nosso herói. E como ela era muito bonita, não tinha como o Fred ignorar e recusar esse pedido dela de querer salvar o ancião. Se uma garota dessa pedisse algo pra você, eu teria certeza que você faria qualquer coisa. Você até mesmo faria o L por uma waifuzinha dessa. O garoto até queria ajudar e só estava esperando ela pedir por isso. Ele descobriu que ela era alguém importante e provavelmente muito rica, mas ele não estava interessado nisso não. A única coisa que ele queria era ajudar uma garota bonita. Eu falo pra vocês que esse daqui sabe o que ele faz. Estralando os braços, ele diz que vai dar o seu melhor. Aquele lombriguento continua enchendo o saco, falando que medicina chinesa não funciona. Mas nem o Frederic nem a garota de cabelo rosa deram atenção pra ele. Dessa forma, ele tira da sua mochila agulhas que usava nas montanhas. Ele explica que essas agulhas vão ajudar e que praticou bastante em alguns javalis. É claro que isso parecia um pouco assustador e o médico já começa a não botar muita fé. O que ele queria mesmo era que o garoto se desse mal e ele precisasse intervir para ajudar. Após rasgar a camisa do senhor, ele já vai logo preparando para colocar as agulhas. Após encontrar os pontos de pressão, ele começa a colocar nos lugares corretos. E dentro de alguns instantes, ele coloca todas as agulhas e finaliza com a última. Aquilo faz gerar uma luz bem forte e logo em seguida o velho acorda tossindo. Aquela tosse faz sair um pouco de líquido vermelho. Todos ficam chocados, pois tinha dado certo e o velho estava recuperando a consciência. Porém o médico achou que aquilo deu errado, pois saiu bastante líquido vermelho. Só que aquilo era necessário e o Fred se vira dando uma piscadinha como provocação. O médico percebe na hora que esse garoto na verdade é bolado e fica chocado com essa cena. Ao olhar para o velho, ele fica ainda mais surpreso. O ancião realmente havia acordado e estava consciente. O garoto explica que o senhor havia vomitado um coágulo e que agora ele estava bem. Aquele velho agradece ao Frederico, chamando ele de pequeno mestre. Logo em seguida ele pergunta quem são essas pessoas. A mulher se apresenta dizendo que ela é a cobradora quem chamou o médico. Já esse cara de cebola disse que ele foi o médico quem ajudou o velho a se recuperar. O senhor ele fica surpreso, perguntando se foi esse médico quem havia curado ele. Mas como o senhor Yu não era bobo e nem nada, ele logo pergunta por que então que foi aquele garoto quem colocou as agulhas. Isso deixa o médico em apuros e começa a gaguejar, tentando arrumar uma desculpa. O médico ainda fala que o velho teria que ser hospitalizado e ele pergunta para o garoto se isso era verdade. Isso deixa esse sem vergonha bravo, porque o velho estava acreditando mais no garoto que não tinha diploma do que nele, que era o diretor do hospital. O Frederico diz pro ancião que ele não precisa ficar internado, e ele acaba dizendo ali pro médico que agradece o convite, mas que ele não vai ao hospital. A cobradora chama o Quatro Olhos para ir embora, e ele fica todo enfesadinho dando chilique, já que aquela era a oportunidade de sua vida de ficar milionário. O Fred diz ao senhor que ele vai colocar mais algumas agulhas para finalizar o tratamento, e o senhor disse que estava tudo bem. Porém o nosso herói ele foi tão rápido que o velho ali nem sentiu nada, e o senhor Yu ele pergunta se já foi feito. Isso deixa o velho ainda mais impressionado e ele começa a se perguntar de onde esse garoto surgiu. Ele se vira para sua neta e pede para ela entregar um cartão ao garoto e convidá-lo para jantar. De uma maneira fofa, ela agradece ao seu irmãozinho entregando um cartão. Ele até pensa que ela pode ser uma de suas irmãs marciais, mas se esse fosse o caso, ele iria reconhecê-la. Então o Fred agradece pelo convite de jantar, pois comida nunca era demais. A garota começa a rir, já que o sotaque dele é diferente, já que ele viveu nas montanhas. Para estragar o momento lindo de descontração, aquele médico chega dizendo que vai chamar a polícia. Ele fala que é crime praticar a medicina sem licença. De uma forma confiante, o nosso herói disse que a polícia vai prender esse médico porque ele era um criminoso.
Eles começam a trocar insultos e o médico já vai logo ligando para a polícia. Coincidentemente, nesse instante, o trem começa a frear. O alto-falante diz para os passageiros não se preocuparem, pois era uma parada temporária. Um policial aparece dizendo que era uma inspeção de rotina. Aquele médico sem vergonha diz que esse pivete estava praticando medicina sem licença. Ao olhar para esse médico, um dos policiais o reconhece. O policial diz que a justiça estava procurando esse médico por crimes inafiançáveis e já vão logo colocando a algema. Eles estavam fazendo isso porque o hospital do qual ele era diretor estava vendendo remédios ilegais. E dessa forma ele é levado preso, e o nosso prota disse que tinha sorte, pois imaginou que o médico era mesmo um criminoso. A garota de cabelo rosa, ela pergunta como que o Frederico fez aquilo de descobrir que o médico seria preso. Ele, um pouco sem graça, diz que apenas adivinhou. É claro que o garoto não falaria que ele foi treinado por mestres com habilidades especiais, e que ele conseguia sentir a energia das pessoas. Então a garota, ela fica toda interessada em conhecer mais sobre o nosso herói, e até pergunta se ele poderia falar alguma dica para ela sobre o futuro. O velho percebeu que o garoto era misterioso, porém, ele era muito educado e humilde. O coração do Fred começa a bater mais forte e acaba achando essa garota muito linda e menciona que ela era cheirosa. Ele até agradece os mestres dizendo que as garotas da cidade são muito melhores do que as dos livros. O Fred fala que ela deve ficar longe de pessoas vestidas de roupas verdes. Mas a garota não se contenta com isso e fica pedindo para ele dar ainda mais conselhos. Se eu fosse ele, já aconselharia ela a me dar um beijo, mas o garoto apenas diz que não pode dar mais dica alguma. E somente agora nós descobrimos que o nome dessa garota rosinha é Alice, e o velho fala para ela não ficar incomodando o jovem mestre. O velho perguntou se precisaria tomar remédios e o nosso herói fala que vai passar uma receita para ele. Isso deixa o ancião ainda mais chocado, pois o nosso protagonista tinha resposta para tudo. Então ele começa a mexer na mochila para pegar algo. Ele tira lá de dentro uma caneta de penas. Isso deixa Alice chocada, pois alguém ainda usava pincéis em pleno século 21. Os pincéis não eram o bastante, e ele também tira logo 2 papiros do Egito Antigo para escrever a receita de remédio. Após escrever, ele disse que mantém a tradição de usar pincéis porque foi assim que ele aprendeu. Além do mais, se todo mundo usasse canetas ou lápis, a tradição iria se perder. Ao ver que ele era um garoto diferenciado, o coraçãozinho da Alice começa a bater mais forte. Logo em seguida, ele entrega a receita para o ancião, dizendo para ele tomar os remédios 3 vezes ao dia por 3 meses. Ele ainda fala que essa doença era hereditária, e o velho fica mais surpreso ainda. Para não explicar que ele tinha treinamento marcial, ele explica que apenas deduziu por causa do tipo da doença. Imagina ele ter que explicar que ele cresceu na montanha e que existia uma seita de artes marciais com superpoderes. É claro que ele não ia ter esse trabalho todo. O ancião pergunta se realmente existia alguém com tamanho conhecimento. Todos esses anos ele passou tendo dores no peito igual ao seu pai e também igual ao seu avô, e por isso ele acredita bastante nas palavras desse jovem mestre. Então ele agradece, dizendo que a sua família vai estar em dívida eterna com ele. Mas o Fred fala pro senhor ficar tranquilo e que deseja melhoras. Logo em seguida, o avô pede pra garota recuperar o cartão que havia dado para o Fred. Dessa forma, com as bochechas coradas, ela pede que ele devolva o cartão. Isso deixa o garoto confuso, mas sem reclamar ele acaba devolvendo. Ela vai até o seu avô e entrega o cartão. Então o velho diz que aquele cartão tinha o seu contato, mas o garoto deveria ter o contato da sua neta. Vocês já sabem muito bem o que tá acontecendo, né? O velho tá dando uma de cupido. A garota tira o seu celular do bolso para adicioná-lo no WhatsApp. Ela pede para ele escanear o seu QR Code, mas como ele era das montanhas, ele não sabia que diabos era isso de WhatsApp, e muito menos o que era esse tal de código. Ela tenta explicar com toda a paciência do mundo. Então ele já vai logo tirando do bolso um celular de flip. Com certeza 90% de vocês sequer sabe que existia celulares assim, e a garota também fica confusa. Ele fala que mesmo seu celular sendo antigo, ele conseguiu utilizar a internet e acessar as notícias. A Alice não sabia se aquilo funcionava ao WhatsApp e fica um pouco sem graça. Então ele se lembra de quando ele recebeu esse celular de presente de seu mestre e foi um dia muito legal. Até então ele só podia usar calculadoras e quando conta essas histórias os dois ficam sem entender nada. O velho fala pra Alice não ficar confundindo o jovem e apenas deveriam trocar os números de telefone. Dessa forma um salva o contato do outro. Ela fica um pouquinho envergonhada e diz que agora tem o número dele salvo em seu celular. E a
garota ainda diz que vai chamá-lo para jantar quando chegarem na cidade. Ela queria que ele experimentasse o frango frito de seu restaurante preferido. E com os olhos brilhando, o Fred diz que também quer experimentar. O velho já estava todo empolgado com a sua neta paquerando um garoto com superpoderes. Até comenta que a família Vang estava na mira da sua neta para casarem e aumentar o poder dos clãs. Mas o velho não queria muito que a sua neta se casasse com essa família. E ao olhar para o velho, o Fred percebe que ele estava preocupado. O garoto pergunta o que foi que o velho estava pensando, mas o senhor disse que era apenas um assunto bobo, mas foi muito bom ter conhecido esse jovem nesse dia. O Frederico ele era muito bom com as palavras e disse que o velho estava com uma aparência saudável e iluminado. Isso já deixa o velho todo alegre. Logo em seguida, ele agradece ao pequeno jovem mestre. E antes de partir, ele avisa a Alice para ela tomar cuidado com pessoas de roupa verde, pois um desastre poderia acontecer. Ela não estava acreditando muito e pergunta se ele estava falando sério sobre essa previsão. Momentos mais tarde, eles chegam na cidade e param direto na estação. Ele pergunta se ela estava levando cimento naquela mala, mas a garota diz que é apenas algumas coisinhas básicas, típico de mulher. As pessoas estavam chocadas por ele conseguir carregar uma mala tão grande e ficam até comentando sobre isso. Alice disse que a sua amiga estaria chegando para buscá-los e ela se chamava Yara. Nesse instante, a garota chega fazendo drift com seu carro. Lá de dentro sai uma linda waifuzinha ruiva, porém com um vestido verde. Essa era Yara, a melhor amiga da Alice. E quando percebem que a mulher estava vestindo uma roupa verde, a Alice já fica desanimada. A garota pergunta para o Frederico se teria alguma forma de resolver isso. Ele até pergunta se a amiga dela estaria disposta a ficar sem o vestido, e isso deixa as duas constrangidas. O maluco aquele era bastante sem vergonha, e a Alice até pergunta se realmente seria necessário fazer ela tirar aquela roupa. O nosso herói disse que sim, para evitar uma catástrofe. Então Alice pergunta se era só trocar a roupa e colocar uma cor diferente, e ele fala que sim. Isso faz a Yara ficar com um pouco de ciúmes e até se pergunta por que a sua amiga estava tão próxima daquele garoto. A Alice vai correndo até a sua amiga e diz que tem algo importante para falar. A ruiva disse que também queria falar algo para ela e era que ela não deveria confiar em homens. Porém a Alice ela diz primeiro e fala que a Yara precisa trocar de roupa. Isso deixa ela um pouco constrangida sem entender o motivo. A Alice menciona que a sua amiga tinha várias roupas bonitas dentro do carro e que bastava trocar. Isso era verdade, ela tinha muitas roupas, porém era estranho alguém chegar dizendo isso. Como ela confiava muito na sua amiga, ela disse que estava tudo bem em trocar. Então Alice começa a comemorar, pois tudo seria resolvido de forma tranquila. Dessa forma elas entram dentro do carro. A ruiva pergunta para Alice qual a relação dela com aquele garoto. Alice fala que acabaram de se conhecer, mas a Yara não acredita muito, pois eles estavam muito íntimos. Quando olham para fora para fofocar sobre o nosso herói, ele não estava mais ali. A ruiva até se pergunta o que aconteceu com ele. Alice menciona que se conheceram no trem e que seu avô gostou muito dele. Então a Yara disse para sua amiga não confiar nos homens, pois eles até pareciam bonzinhos, mas eram todos maus. Alice estava com saudades já e começa a se perguntar por que ele foi embora sem se despedir. Na verdade, o Frederico ele não queria incomodar elas e era algo inapropriado ver uma garota trocando de roupa. Então ele vai logo ligando o GPS para procurar o apartamento em que seu mestre havia alugado. Um taxista aparece perguntando se ele é novo na cidade, se precisava de seu serviço. O Fred diz que o seu destino está somente a 14 quilômetros. E aqui nós já vemos que é um taxista do Rio de Janeiro, pois ele estava querendo roubar esse caipira do interior. Ele até fala pro garoto subir no carro, pois 14 quilômetros era muito longe. Mas o Fred fala que não precisa de táxi para ir num lugar tão pertinho assim. O taxista pergunta se ele vai correndo, e era exatamente isso que o nosso prota iria fazer. Ele fala que nas montanhas ele corria 20 km e nem suava. Depois de se alongar, ele começa a correr feito um louco. O maluco era muito brabo e deixa a poeira pra trás. O taxista fica se perguntando se esse garoto era um mutante. Dessa forma, ele sai correndo por toda a cidade, causando ventos fortes. Até tava parecendo o Ocarun de Dandadan, e logo em seguida, ele chega na zona habitacional. Mesmo nunca tendo andado pela cidade, ele sabia se virar muito bem e encontra rapidamente o apartamento. Aquela era a residência dos Redwood, e um casal de velhos confirma o nome do local. O velho ainda fala que esses apartamentos são muito velhos. Mas o garoto ele não tá nem aí, ele só quer conhecer as suas lindas irmãs marciais. Os velhinhos ficam dizendo que os jovens de hoje
em dia eles estão saindo de casa muito cedo para trabalhar, e ainda menciona que esse bairro fica muito longe das indústrias. Mas o nosso prota ele não tinha vindo para trabalhar coisa alguma, ele só veio tentar pegar mulher. Ele lembra o que o seu mestre havia dito quando falou que alugou um apartamento que incluía Wi-Fi. Ele já fica empolgado, pois nas montanhas a internet era muito lenta. O mestre havia dito que a internet do Wi-Fi era de 2 megas, e isso era muita coisa. Mal sabe ele que a internet de 5 megas aqui da minha cidade é muito top, e eu duvido que vocês tenham uma internet mais rápida do que a minha. Eu não demoro nem 12 horas pra subir um vídeo no YouTube. E se vocês quiserem que eu fale o nome do meu provedor de internet pra vocês colocarem uma igual, é só perguntar aí nos comentários que eu respondo. E assim, ele sobe todo contente, imaginando que está no paraíso. Ao confirmar o número do quarto, ele se prepara pra bater. Nesse instante, quem acaba saindo de lá é uma mulher muito linda, que se chamava Diana. Essa mulher é muito gata, galera, e o nosso prota ele não consegue parar de olhar para os pontos turísticos, se é que vocês me entendem. Com as bochechas coradas, ele pergunta se essa é a casa que ele havia alugado e se apresenta. Ela disse que era aí mesmo e ela era a locadora, e até fala que o seu nome é Diana. A mulher toda seduzente chama ele para entrar. Ela explica que ele pode usar o varal na segunda, na quarta e na sexta. Ao olhar para aquelas roupas, o sem vergonha fica com as bochechas coradas. Ele nunca tinha visto tanta diversidade assim, e ela pergunta por que ele estava babando. Bastante sem graça, o Frederico disse que não era nada. Ao abrir a porta do quarto para guardar sua mochila, ele sente um cheiro adocicado de lavanda, e era muito agradável, e ele até disse que poderia sentir esse cheiro pro resto de sua vida. O cheiro havia vindo justamente das roupas da Diana. O cara era muito sortudo, galera, e isso aqui é porque ele ainda nem encontrou as irmãs marciais, vocês vão ver. A mulher fica dizendo que esse quarto era dela. E por isso o Fred sai correndo pro outro lado do apartamento, tentando disfarçar. Após entrar, ele tranca a porta. A Diana fica toda animadinha. Ela menciona que gosta de homens rústicos e introvertidos, e que além do mais, ele era bonito. Porém, em seguida, ele abre a porta e isso deixa ela curiosa. O que ele queria saber mesmo era qual era a senha do Wi-Fi. Ela acaba soletrando a senha e com as bochechas coradas, acha ele bastante fofo. Nesse instante, acaba rolando um climinha entre eles. E fala aí, galera, se vocês não gostariam de ter uma waifuzinha assim mais velha. Após alguns segundos se encarando, ele começa a ficar ainda mais envergonhado. E logo em seguida ele volta correndo pra dentro do quarto e tranca a porta. A Diana diz que vai ser ótimo dividir o apartamento com ele. Ela não imaginava que o seu hóspede seria tão bonito assim. À noite ele se deita para descansar após um longo dia. Somente o primeiro dia aí na cidade ele encontrou 3 deusas maravilhosas, e isso era muito mais interessante do que o seu livro. Ao tirar o amuleto do bolso, ele se pergunta como será a 7ª irmã. Ele estende a mão tentando utilizar o seu poder de ver o futuro. Após carregar um pouco de energia, ele começa a se concentrar. Mesmo que tentasse bastante, ele não conseguia adivinhar como era a aparência das irmãs. A única coisa que ele sabia é que ela era uma empresária cheia de dinheiro, e somente por ver o corpo dela ele já fica todo animado, imaginando que ela era muito gata. Porém, os mestres haviam feito um bloqueio na energia para que ele não pudesse saber como elas eram. Ele tentou bastante, mas não conseguiu, e por ter descoberto que ela era uma empresária, ele tenta procurar na internet. Mas para sua infelicidade, a maioria das empresárias que eram mulheres eram muito mais velhas, então acaba desistindo de procurar saber sobre a 7ª irmã. Nesse instante a sua barriga começa a roncar de fome. Ele decide ir lá bater um rango na cozinha. Até confere se a Diana não estava por perto, porque ele estava com muito vergonha dela. Ao chegar na cozinha, ele se depara com um fogão elétrico do qual ele nunca tinha visto antes. Mas depois de ver alguns vídeos na internet, ele aprende como ligar. E dessa forma, o fogo aparece como um passe de mágica. Ele comemora como se realmente fosse algo mágico. E assim ele ferve a água e coloca macarrão, e logo em seguida alguns temperos. E assim, rapidamente, o seu macarrão estava pronto. Os seus olhos brilhavam, já que ele estava com muita fome. E após experimentar, ele disse que era um ótimo cozinheiro. Enquanto comia, ele percebe que estava tranquilo demais. Nas montanhas, as coisas não eram tão silenciosas assim e tranquilas. Ele sempre estava cercado com seus mestres, e agora até estava sentindo falta disso. Nesse momento, ele ouve um barulho na porta. Era a voz de 2 mulheres. Lá estava a Diana junto de uma amiga, e estava mais pra amiga da onça, vocês vão
vão ver. A outra mulher pergunta pra Diana quem que era esse garoto e fica assustada. Ele tenta se explicar, porém a mulher sai correndo, abandonando a Diana no chão. O Frederico fica confuso, pois nem disse nada e a garota fugiu. Ao olhar pra Diana caída no chão, ele se pergunta o que aconteceu. E ao utilizar a sua visão espiritual, ele percebeu que tinha algo de muito errado. Ele tenta colocar a garota sentada, mas ela estava desmaiada. Tinha um bloqueio de energia em seu pescoço, e ele percebeu que alguém havia tentado envenená-la. Aquilo parecia ser algo muito perigoso e ele fica preocupado. A Diana estava ofegante e seu coração batia muito forte. Ela estava com uma febre muito alta e seu corpo tremia. Após pressionar alguns pontos de energia em suas costas, ela acaba vomitando. Assim, ele percebe que havia alguns comprimidos. Dessa forma, ele percebeu que não era envenenamento, mas sim um remédio ilegal. Era uma dose muito alta e provavelmente os outros comprimidos já foram digeridos. A Diana, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo muita dor, pede para ele ligar para um médico. Ele fala que o médico não seria capaz de salvá-la, pois a substância já estava no seu corpo. Ela teria no máximo 10 minutos de vida. A garota já estava até aceitando o seu fim, mas a dor era intensa e ela não conseguia segurar os seus gritos. Isso aconteceu algumas horas atrás, quando um mafioso chegou em seu bar. Ela não queria beber aquele vinho, mas ele acabou forçando ela. Essa garota havia sofrido bastante desde que nasceu, sendo abandonada por sua mãe. A mãe da garota era uma interesseira que só ficava atrás de homens ricos. E somente de olhar para o rosto da Diana, o nosso prota sabia que ela teve uma vida bastante difícil. Então ele decide que vai ajudá-la, pois é o seu papel salvar vidas. Ele sente o pulso da garota e fala que ela não precisa se preocupar, pois ele iria salvá-la. A Diana não acredita muito nisso, mas ela não tinha outra opção. O garoto ainda fala que o pulso dela estava claro, então ele conseguiria eliminar a toxina. Para realizar os procedimentos, ele começa a retirar a blusa da garota. Nesse momento, a Diana pensa que todos os homens, ao final de contas, são iguais. Porém, o nosso prota, ele não queria fazer nada de mal, ele apenas queria deixar os pontos de energia visíveis para colocar as agulhas. Porém, como a toxina estava muito avançada, somente agulhas não seriam suficiente, então ele já vai logo puxando um bisturi. Ele fala para ela aguentar firme, pois ele iria realizar uma pequena cirurgia. Após breves segundos, ele consegue eliminar a toxina e fecha o corte dando pontos. Ele fala que ela precisa descansar para recuperar suas forças. Como ele havia eliminado a toxina de seu corpo, ela parou de sentir dores. Como um grande cavalheiro, o nosso prota, ele segura ela no colo dizendo que fez uma pequena cirurgia no seu abdômen. A Diana fica apaixonada, pensando que ele realmente era um homem digno e de respeito. Ele segue com ela no colo para colocar ela deitada. Ao colocar a garota no sofá, ele disse para ela ficar tranquila, pois iria consertar algumas coisas. Ela de primeiro não entende muito, mas fica com as bochechas coradas, sentindo-se aliviada por estar em segurança. Nesse momento, alguém começa a bater na porta bastante bravo. Era a voz daquela amiga dizendo que tinha um homem junto da Diana no apartamento. A Diana começa a mencionar que foi essas pessoas quem a envenenaram. O Frederico pergunta se ela quer que ele abra a porta. Parecia que aquela amiga, entre aspas, tinha trazido um homem. A Diana fala pra ele não abrir, pois são pessoas más. Ela tava com medo, pois era um mafioso muito perigoso. A Diana tinha conseguido abrir um bar perto do seu apartamento. Algumas horas atrás, ela estava lá preparando tudo para abrir o seu comércio, mas a sua amiga chegou com alguns mafiosos valentões. O cara jogou diversas notas em cima do balcão, e a Diana já ficou preocupada, pois esses caras tinham uma fama muito ruim. Eles haviam pedido a bebida mais forte, e a outra coisa que eles queriam eu não posso contar aqui para vocês. O que eles estavam querendo ali da garota era algo bastante evasivo, da qual acabaria com a sua reputação. A sua amiga havia colocado ela nessa enrascada, e acaba cochichando no seu ouvido falando que se por acaso ela aceitasse ir com esse mafioso, ela vai conseguir bastante dinheiro. Porém, a nossa garotona e a Diana, ela era uma mulher direita e não aceitaria colocar o seu corpo à venda. Isso deixa aquela imbecil toda brava, falando que a Diana se acha uma santinha. Dessa forma, elas já começam a brigar e o mafioso fica assistindo tudo. Ele tava com algumas pílulas falando que iria colocar na bebida para deixar a Diana afim dele. E dessa forma ele coloca tudo dentro da taça e oferece para ela dizendo que ela deveria beber. A Diana não era boba nem nada e sabia que tinha algo muito errado ali dentro, mas ela estava com medo de recusar. Todos começam a pressioná-la, dizendo que se ela não beber, eles iriam destruir todo o bar. O que ela queria nessa hora era dar uma surra na sua amiga. E ao ser pressionada ao extremo, ela acabou pegando a taça e bebendo. Logo depois de alguns minutos, ela começou a passar mal. E essa foi a história que ela contou pro nosso protagonista. E quando ela percebe, ele estava comendo uma melancia. Esfomeado, ele pergunta se ela quer que ele chame a polícia. A garota
garota fala que não ia resolver muita coisa, já que a máfia tinha muita influência. A Diana ainda estava fraca, com as pernas dormentes, e nesse instante ele aparece ali para segurá-la. O cara era o último romântico da Terra e disse que estava do lado dela para ajudá-la no que ela precisasse. E nesse instante aquele sem vergonha conseguiu abrir a porta e fica todo nervosinho. A Diana pergunta como que eles se atrevem a entrar na sua casa. A amiga dela fala que imaginou que tinha um bandido ali, por isso que ela chamou ajuda. O nosso prota pergunta quem que essa garota acha que é pra chamá-lo de bandido. E ela fala que só estava procurando por sua melhor amiga. Até começa a se fingir de inocente, chamando a Diana pra vir junto dela, pois o garoto aí de cabelo azul não era confiável. A Diana abraça o nosso herói e fala que ele é o seu namorado e que contou tudo o que aconteceu no bar pra ele. A amiga dela fala que não aconteceu nada e que não foram eles quem a envenenaram. O sem vergonha do mafioso não entende como que a Diana ainda estava viva. Enquanto isso, a garota continua afirmando que foram eles sim quem a envenenaram. Então o nosso prota pergunta se ela tem certeza disso e ela confirma. Em resposta, o Fred fala que acredita nela e que vai dar um jeito nesses valentões. Assim, ele parte pra cima do mafioso, dizendo que ele é namorado da Diana. Na verdade, ele só queria demonstrar confiança e a Diana se pergunta como que ele tinha uma aura tão forte. Ele segura na mão do mafioso, do qual diz que o nosso herói é um cara de sorte. O prota fala que vai descobrir quem envenenou a sua noiva e que vai fazê-lo pagar caro. O mafioso se pergunta o que diabo esse garoto está dizendo e logo em seguida ele se vira para aquela amiga agradecendo por toda a ajuda que eles deram a Diana. A garota junto do mafioso começa a perceber que o nosso prota tá fazendo um papel ali de fingido, mas logo em seguida ela começa a imaginar que na verdade ele só é um fracote que está com medo. Então o Fred dá um checkmate dizendo que vai lá no bar pegar as filmagens da câmera de segurança. E assim que ele descobrir quem envenenou a sua namorada, ele vai fazer essas pessoas pagarem caro. Isso deixa esses sem vergonhas nervosos, pois eles haviam esquecido das câmeras. O funkerozinho aí nervoso, ele se vira dizendo que esqueceu que tinha algo importante pra fazer. Na verdade, ele tava peidando de medo do nosso herói, e o prota acaba chamando por ele. O cara se vira todo nervosinho, dizendo pro Fred desembuchar logo. E o garoto fala pro mafioso que homens de verdade não devem pensar somente com a cabeça de baixo. Afinal, eles podem acabar se dando mal. Isso faz o mafioso ficar ainda mais bravo, dizendo pro nosso herói calar a boca. Logo em seguida ele vai embora todo bravo e estava planejando ir lá no bar pegar as filmagens. Ele ainda fica ameaçando o nosso prota na sua mente, dizendo que quem vai pagar caro será ele. Então nosso prota pergunta pra Diana se ele deveria ir lá salvar as filmagens. Ao passo que a garota fala que não adianta muito, pois esses mafiosos têm muita influência na polícia. E de uma forma bastante tranquila ele fala pra Diana que deveriam aproveitar para jantar. A garota fala que vai ser ótimo comer uma comida de uma outra pessoa. E assim começa a rolar um climinha entre eles, pois a garota se sentia segura ali perto do nosso herói. Aquele sem vergonha ele realmente conseguiu acessar as filmagens e destruí-las. E ainda fala que não tem chance alguma dele ser incriminado. Aquela rabugenta fica falando pro mafioso esquecer a Diana e focar nela. O cara até fala que é justamente isso que ele irá fazer. E assim os dois partem para aliviar o estresse. Minutos mais tarde ele estava todo frustrado. A garota pergunta o que foi que aconteceu, pois ele não estava funcionando. Na verdade, ele não conseguiu realizar o seu papel e disse que isso nunca tinha acontecido com ele. Então o mafioso se lembra que o nosso herói havia dito aquilo sobre não pensar com a cabeça de baixo e já começa a ligar os pontos e imagina que foi o nosso prota que fez alguma coisa. Dando um soco na parede, ele disse que ia fazer aquele moleque se arrepender. De volta ao apartamento da Diana, eles estavam jantando. Ela fala que o cheiro estava uma delícia e ao provar, ela sente um sabor delicioso. O garoto pergunta se estava bom e ela fala que nunca comeu um macarrão tão gostoso assim. O Fred então pergunta se os pais dela não faziam macarrão para ela comer e nesse instante a Diana fica paralisada sem dizer nada. Isso já deixa o nosso prota apreensivo e a garota revela que ela não tem família. O seu pai havia falecido há muito tempo e a mãe dela a abandonou em um orfanato. Ele também era órfão e pergunta mais sobre a mãe da garota. Ela fala que a sua mãe era interesseira e só se casava com homens por causa da herança. Assim, logo que seu pai morreu, a sua mãe começou a sair com vários homens ricos. Nesse instante, o Fred percebeu que mesmo ele tendo uma vida difícil, a dela foi muito pior.
Porém, a garota diz pra ele não sentir pena dela, pois a garota conseguiu trabalhar e montar um próprio bar. Ela não dependia de ninguém, pois batalhou e conquistou tudo sozinha. Aos poucos, a Diana vai ficando sonolenta por causa da cirurgia. E antes de dormir, ela fala que está com muito medo dos mafiosos. Ele sabia que precisava fazer algo para protegê-la, pois caso contrário, ela nunca teria paz. Dessa forma, ele pega ela no colo para colocá-la para dormir e disse que irá protegê-la. O rosto da garota começa a brilhar bem forte. O Fred percebe que isso só acontecia em pessoas com energias especiais. Esse tom dourado envolto de uma aura branca simbolizava uma habilidade de recuperação. O prota colocou ela na cama e logo em seguida ficou observando a garota para confirmar se ela realmente tinha esse corpo excepcional. Seus mestres disseram que pessoas especiais eram ótimas para a cultivação em conjunto. Porém, o seu terceiro mestre também avisou que mulheres assim seriam as mais complicadas. O seu coração já começa a bater mais forte, pensando em fazer cultivação com ela. Mas então ele dá um tapa no seu rosto, pois ele era um homem direito. E dessa forma ele vai embora, pensando em encontrar a sétima irmã. A Diana, depois de alguns segundos, ela estava acordada. Na verdade, ela só estava fingindo mesmo. Ela percebeu que o Fred realmente era um homem bom, pois não fez nada demais. Assim, ela começa a ficar cada vez mais apaixonada por ele, que era um homem digno e honesto. A garota realmente tinha um corpo especial e já estava quase totalmente curada. Porém, a sua autoestima era baixa e ela disse que não era boa o suficiente para ficar com ele. No outro dia cedo, o nosso prota, ele acorda sentindo um cheiro de café. A Diana fala que como na noite anterior ele havia feito uma janta para ela, agora era a chance dela fazer uma surpresa a ele. Lá estava uma mesa com chás, pastéis e também pães. Ela estava ansiosa para vê-lo comer e acaba perguntando se ele gostou. Nas montanhas, o Frederico ele aprendeu a ser totalmente sincero e fala que o sabor ali estava normal, não tinha nada demais. A Diana solta um sorriso com as bochechas coradas, dizendo que ela acabou comprando na padaria. Ele ficou um pouco surpreso porque ela já estava recuperada e se convence que o corpo dela é realmente especial. Então ele pergunta qual a outra surpresa que ela tinha preparado para ele. Ela falou que percebeu que ele não era um homem comum e sem dúvidas ele fará um bom nome nessa cidade e vai ficar muito famoso. Então antes disso, ela gostaria de ser sua amiga e estava lhe dando 6 meses de aluguel. O nosso prota ele fica muito animado, pois meio ano de aluguel gratuito era ótimo. Ele até começa a calcular quanto de dinheiro sobraria para ele. Ela não esperava que ele ficasse tão feliz assim. E novamente, para estragar o clima, aquele sem vergonha do mafioso aparece. Ele estava na porta e começa a encher o saco e o prota se levanta. A Diana diz para ele não se incomodar e ignorarem. Mas o Fred já sabia que era por causa do aperto de mão que ele deu naquele cara na noite anterior. A Diana pergunta se naquela hora ele havia envenenado o rapaz. Porém era algo muito pior. Vocês entenderam o que aconteceu, né galera? Não precisa ficar explicando. Ele acaba dizendo que tirou as funcionalidades do mafioso. E a garota fica ainda mais apaixonada por perceber que ele fez isso somente para protegê-la. Nesse instante, aquele sem vergonha aparece perguntando o que foi que o Fred fez com ele. O nosso herói ele fica disfarçando, falando que ele não fez nada. Então o mafioso mimado agarra ele pela roupa e começa a ameaçá-lo. Logo em seguida o Fred dá um tapa na mão dele e pergunta se por acaso o mafioso tinha alguma prova. Além do mais, acusar alguém falsamente era crime. Ao perceber que o Fred não estava recuando com medo do mafioso, ele acaba ficando bravo. Um dos capangas pede permissão para dar uma surra no nosso herói. Com um olhar maligno, o mafioso concorda, dizendo que vai ser ótimo. E dessa forma todos partem para cima do nosso protagonista. Porém o Fred ele era boladão e já começa a ficar em posição de combate para utilizar as técnicas da montanha. A Diana fala que vai ligar para a polícia, preocupada com o amor da sua vida, e assim todos ficam paralisados. Ele até pergunta se isso realmente era necessário, mas ela se coloca na frente do garoto para protegê-lo e diz para o mafioso esquecer de tudo. Porém esse valentão ele queria causar confusão e não ia deixar isso barato. E quando estavam prestes a atingir a garota com um tapa, o nosso protagonista intervém dando um golpe extremamente poderoso na cara do sem vergonha. O cretino é jogado pra longe, passando por cima de todos os outros capangas, e no final acaba caindo no chão. Os capangas já partem pra cima do nosso herói, dizendo que vão acabar com ele. Porém, o Fred tinha diversas outras técnicas de combate, como por exemplo o golpe lateral,
o soco da pedra e também o punho do tigre. E assim ele consegue derrotar todos aqueles inimigos com facilidade. A Diana fica com medo, dizendo que eles são muito perigosos, mas o nosso prota fala que não se importa e que fará de tudo para defender uma amiga. Assim ele começa a andar rumo ao líder da gangue, do qual estava tremendo muito. Ele acaba acertando um chute em seu estômago. Para humilhá-lo, ele fica pisando no seu peito, chamando ele de filhinho mimado. Com 2 agulhas em mãos, ele fica dizendo que vai fazer o cara se arrepender, e dessa forma ele atinge 2 pontos vitais. O cara começa a dar gargalhadas por causa daquelas agulhas. Essa era uma técnica que ele aprendeu com o 6º mestre e servia para punições. Porém, nesse instante, ele acabou ouvindo o grito da Diana. Um daqueles sem vergonhas pegou ela como refém e acaba dizendo pro nosso prota tirar as agulhas do mestre, caso contrário ele vai disparar. O Fred já fica tenso, mas acaba retirando as agulhas. E assim, o líder para de dar risadas. Ele não sabia o que o Fred havia feito, mas era algo bastante estranho. E por isso começa a perguntar o que diabos o nosso herói havia feito com ele. Em resposta, o Fred diz que não foi nada demais, era apenas uma técnica tradicional. Então o líder propõe uma parceria para que o nosso protagonista trabalhasse para ele. Isso era muito estranho, pois ele acabou de tomar uma surra e agora estava aí querendo contratá-lo. Então o vilãozinho explica que seu pai administra vários comércios e que se o Fred trabalhasse para ele, ele teria muito dinheiro e mulheres. Porém, em resposta, o Fred fala que já tem namorada e que não está interessado. Mas o vilão disse que a Diana era muito chata e que ele poderia ter garotas mais bonitas e divertidas. Ele fala que pode arranjar diversas mulheres, uma para cada dia diferente. E o Frederico dá um tapão nesse cara, mandando ele ir embora. Assim, o líder pergunta se ele prefere sofrer as consequências do que trabalharem juntos. Eles ainda não haviam soltado a Diana e começam a sair dali. Os rapazes dizem que vão levá-lo para outro lugar. Como ele não aceitou o acordo, agora ele iria sofrer as consequências. O nosso protagonista percebe que estão indo para fora do apartamento. Esses caras eles se achavam muito inteligentes, mas na verdade eles eram completos imbecis. O careca ceboso continuava ameaçando a Diana. E ao descerem para o hall do prédio, o nosso prota tranca a porta. Eles falam que agora estão no local mais espaçoso e que vai ser fácil vencerem o Fred. E assim eles até começam a se preparar para fazer uma maldade aí com a Diana. O líder ele disse que não tem como o Fred fugir ou se esconder e que ele vai ter que assistir a tudo isso. Porém, ele nota que o nosso prota estava bastante sério. O Fred disse que se esquivar de balas em um ambiente fechado era muito difícil, mas em um local espaçoso era muito fácil. E dessa forma, ele corre como se fosse um flash de luz em alta velocidade. Os seus movimentos são tão rápidos que o cabeça de ovo nem consegue perceber. E quando finalmente enxerga o nosso prota, ele ameaça atirar. Porém, os seus reflexos são lentos e o Fred consegue empurrar a mão dele para cima, salvando a garota. Com os punhos fechados, ele prepara para dar um soco. O golpe é tão potente que faz o careca afundar no chão. Aquilo foi tão rápido que ele nem conseguia reagir. A Diana grita pro Federico tomar cuidado, pois eles estavam vindo por trás. Com uma pose boladona, ele diz pra garota não se preocupar. Ele costumava lutar contra tigres e leões, e segurando esses fracotes, ele diz que derrotá-los não era nada demais. E por fim, ele acaba lançando eles pra longe com um golpe certeiro no queixo. O capanga que restou ficou se borrando todo. Já o líder se prepara pra fugir, pois só é corajoso quando tem alguém por perto. Ao tentar abrir a porta, ele percebe que estava trancada. E lá estava o nosso prota com a chave nas mãos, demonstrando que sempre estava um passo à frente. O cara já começa a pedir desculpas, morrendo de medo. Em uma cena vergonhosa, ele até se ajoelha dizendo que a sua família tem muito dinheiro e que pode recompensá-lo. E para piorar a humilhação, ele ainda implora por perdão. Como uma pessoa comum, nosso protagonista, ele até se sente tentado a extorquir dinheiro desse vilão, mas ele não faria isso, já que ele é um cara honesto. Dessa forma, a cena é interrompida com alguém batendo na porta. Ele dá um chute naquele sem vergonha para tirá-lo do caminho, e ao abrir percebe que são pessoas poderosas. Um homem vestido um terno elegante com diversos seguranças pergunta se o nosso protagonista era o Frederico da Montanha. Gaguejando um pouco curioso, ele disse que sim, era ele mesmo. Após tirar suas luvas, o homem se apresenta agradecendo por ele ter salvo a vida de seu pai no trem. O nosso protagonista não o reconhece e o cara fica um pouco sem jeito. O vilãozinho mafioso ele fica lá no fundo sem entender por que o filho herdeiro da família Yu estava ali conversando com o Fred. O sem vergonha do mafioso ele fica tentando
tentando interromper a conversa, mas logo ele é cortado. O cara sabia que na frente estava o segundo herdeiro da família Yu. E nesse instante o cara rico pergunta se o nosso herói estava ocupado. Ele até oferece para lidar com esse mafioso desagradável. E o vilãozinho ele já pensa que tá ferrado. Porém o nosso herói ele se lembra que esse jovem ele é da família do vovô Yu. Assim ele estende a mão para cumprimentá-lo e pergunta se o ancião está melhor. Logo eles se cumprimentam e em seguida o rapaz elogia o nosso herói dizendo que o seu pai está bem por causa dele. O mafioso ainda tremendo ele percebe que o nosso herói ele era muito brabo, pois até mesmo havia salvado o senhor Yu. Nesse instante alguns seguranças eles acabam chamando o segundo jovem mestre. Era para apresentar ao nosso herói uma maleta com muito dinheiro em forma de agradecimento. Lá também tinha um celular extremamente caro e a Diana ela fica curiosa. Ela percebe que o Fred realmente era muito importante, mas não entende o porquê ele ficou tão feliz por ter ganhado 6 meses de aluguel dela. A garota até pensa que ele só fez aquilo para agradar ela e que na verdade ele era muito rico. Então ela começa a achar que ele tá apaixonado e isso faz a garota ficar um pouco tímida. Porém o nosso herói ele não poderia aceitar esse presente tão caro deles. Ele se lembra do treinamento que teve com a sua mestra na montanha, do qual ele não deveria aceitar dinheiro fácil nem tocar em mulheres sem a permissão delas. E dinheiro fácil era algo que todo mundo queria, diz ele. Nesse instante a sua mestra começa a bater na sua cabeça para ele poder entender que não deveria cair em tentação. Ele até reclama que ela estava sendo muito agressiva e a mestra ela pede desculpas se por acaso pegou pesado demais. Porém tudo isso era para o seu próprio bem e ele não deveria ceder em circunstâncias nenhuma. Ele havia aprendido a lição e voltando ao presente ele recusa aquele dinheiro. O segundo filho ele sabia que o jovem mestre ele ia recusar esse presente, pois a sua sobrinha Alice havia avisado. Então nós voltamos algumas horas atrás, direto da mansão da família Yu. A Alice disse que o garoto ele não tinha interesse na família deles, mas o seu tio avisa que é porque talvez o garoto não saiba quem eles são. O seu desejo era retribuir o favor e presentear o garoto. A Alice ela gostaria que seu tio também levasse um presente dela. Um pouquinho envergonhada, ela entrega uma caixinha falando que se por acaso ele não aceitar aquele dinheiro, talvez ele aceite o presente dela. Dessa forma, voltando ao presente, o homem diz que não vai ficar forçando o garoto a aceitar. Ele acaba pedindo para os seguranças levarem a maleta embora. Aquele mafioso fica incrédulo porque o jovem recusou uma quantidade de dinheiro enorme. Após bater palmas, outro segurança traz o presente da Alice. O nosso herói fala que ele não precisa de presente nenhum, mas o homem fala que foi entregue por sua sobrinha Alice. O sem vergonha do nosso herói ele fica com as bochechas coradas ao pensar naquela garota. E a Diana ela já liga o radar ali porque ela ouviu o nome de uma mulher. Era uma pequena caixa e o nosso prota fica pensando o que diabos tem lá dentro. Ele disse que se for algo muito caro ele vai ter que recusar. Nesse instante, quando ele abre, ele dá um grito e fica surpreso. Todos que estavam ali ficam curiosos, pois ele não tinha ficado surpreso nem mesmo com aquela maleta de dinheiro. O presente na verdade, galera, era um cupom com 3 hambúrgueres grátis. Além do mais, tinha um outro item com uma carta. O bilhete vinha junto com um telefone. A Alice ela havia escrito à mão dizendo que aquele celular era um telefone antigo dela e já estava com internet, e se por acaso ele não quisesse, poderia jogar o aparelho fora. O tio da Alice não sabe por que o garoto ia aceitar aquele celular velho, sendo que ele recusou um celular novinho agora há pouco. Com um sorriso no rosto, o nosso Frederico disse que vai aceitar esses 2 presentes. E nesse instante, o segundo filho da família Yu, ele fica sem entender nada. O nosso herói ele faz um sinal de positivo e pede pra agradecer a Alice, pois ele havia gostado muito dos presentes. O cara não entende nada e fica pensando que o nosso herói valoriza mais as amizades do que bens materiais. E ao se virar para o mafioso, ele percebe que o nosso herói estava tendo que lidar com certos bandidos. Ele pergunta para o nosso prota se o nosso herói aí gostaria que ele lidasse com esse lixo. Porém, o Fred ele olha para esse idiota e fica vendo que ele tá tremendo de medo. O cara já começa a pensar que tá todo ferrado. Os seus capangas ali do lado até ficam se fingindo de morto para não sofrerem as consequências. Então, com bastante raiva, o cara se ajoelha implorando por perdão. Aqui
Aquilo foi vergonhoso demais e todos ficaram sem reação alguma. Dessa forma, o nosso herói disse que não precisava de ajuda. Após agradecer, eles dizem que foi muito bom terem se conhecido. Ao ir embora, o rapaz percebe que o Frederico ele não era um simples médico. Esse garoto tinha diversas habilidades marciais, pois derrotou os mafiosos de mão vazia. Enquanto secava suas mãos ali de suor, ele fala que o seu pai mencionou que esse garoto era realmente muito incrível. Ele precisava recrutar o Fred antes que ele caia nas mãos de seu irmão mais velho, que é o pai da Alice. Provavelmente estava tendo uma briga interna dentro da família. Logo após isso, os mafiosos se ajoelham perante o Fred agradecendo por tudo. A Diana ela fica encantada com o nosso herói, pois isso parecia inacreditável. O Fred pergunta se aquele homem que acabou de sair era realmente tão poderoso assim. O mafioso fala que ele é apenas o segundo filho da família Yu e que na verdade no submundo ele é conhecido como o Demônio Elegante. A família Yu fazia parte das 3 grandes famílias do distrito. E esse segundo filho ele fazia todo o trabalho sujo da família, e se por acaso os mafiosos aí fossem entregues a ele, eles não estariam mais vivos. O nosso herói já fica surpreso por esse cara ser tão forte assim. Agora que o Fred tinha salvado a vida dos mafiosos, ele queria fazer um pedido. O cara fala que vai realizar quantos pedidos o nosso prota quiser. Então o primeiro pedido era não mexer mais com a Diana e com o bar dela. O cara jura que não vai interferir na vida da garota e nem vai deixar que nada de ruim aconteça a ela. Em segundo lugar, o nosso prota queria informações sobre mulheres famosas na cidade. O cara ele já fica todo surpreso. Isso porque o Fred havia dito essas palavras na frente de sua namorada. O Frederico ainda menciona que ele quer conhecer jovens famosas entre 21 e 25 anos e teriam que ser mulheres lindas. Bastante nervoso, o cara fala que vai realizar essa missão. E dessa forma o Frederico manda eles irem embora. Os caras saem de fininho, agradecendo por mais um dia de vida. E após estarem do lado de fora, começam a suar frio, pois eles quase foram de arrasta pra cima. Um dos capangas ajuda o chefe a se levantar e pergunta se vão mesmo obedecer esse garoto. O cara já fica bravo, dizendo que até mesmo o segundo filho da família Yu tratou o Fred com humildade e respeito. Ele ainda fala que em breve esse garoto vai se tornar tão poderoso e eles vão poder recolher os frutos disso. E assim a sua família não vai ser mais chefe do mercado de peixes do bairro, mas sim chefe do mercado de peixes de todo o distrito. A cena muda de volta para Fred, que estava arrumando ali a bagunça. A Diana ela estava preocupada, pois o nosso herói ele não parecia ter interesses em mulheres mais velhas e ela já estava perto dos 26 anos. Enquanto isso, na mente dele, ele só pensava que agora ele teria ajuda para encontrar a sua 7ª irmã mais velha. Ele tinha recebido a informação do grande mestre que a sua irmã marcial, a 7ª irmã, era somente um pouquinho mais velha que ele. Ela poderia ter por perto dos 25 anos no máximo, já que ele tinha 20 anos de idade. A Diana ficou pensando que o nosso prota é muita areia pro caminhãozinho dela, pois ele é influente e poderoso. Ela queria muito que ele fosse o seu namorado, mas isso parecia ser algo distante. Se por acaso conseguisse namorar com ele, não teria mais que ter medo de outras pessoas. Ela não queria continuar se sentindo uma vítima indefesa. A cena muda para mais tarde. Ele estava saindo do banho e avisa para Diana que ela pode ir agora. A garota fica toda empolgada e avisa que já estava indo. Enquanto isso, ele pergunta se o mafioso conseguiu informações. Tinha uma mensagem de texto do cara e o nosso prota fica apanhando ali pra mexer no celular. Quando a Diana fechou a porta, ele ficou um pouco tenso. Ele ainda não havia se tocado que ele estava morando em um apartamento com uma mulher. As suas bochechas ficam vermelhas e o cara já começa a pensar em coisa errada. Porém, ele era um homem direito, galera. Ele não deveria pensar em coisas devassas. 10 minutos se passam e ele escuta a Diana chamando pelo seu nome. Ele até pensa se deveria responder ou não, pois ele já sacou que ela tá tentando seduzi-lo. Ela grita lá de dentro, falando pra ele abrir a porta. E ele não consegue deixar de pensar nela, pois a garota era muito linda, pessoal. Com as mãos tremendo, ele diz que vai entrar pra conferir o que estava acontecendo. Ao abrir a porta, ela estava de frente com ele. A garota segurava uma garrafa em suas mãos e estava com as bochechas coradas. Isso o deixa extremamente apaixonado e ele até fica assustado. A Diana pergunta se ela era velha demais pra ele. Ele fala que não, além do mais ela era muito bonita. A Diana havia bebido um pouco e estava preocupada com o que o nosso herói havia dito mais cedo, e ela até fala que já tá perto de fazer 26 anos no ano que vem. Ele não sabia que aquilo tinha magoado ela e fala que tem um bom motivo para ele procurar por garotas. Nesse instante ela começa a ficar zonza. A garrafa até acaba caindo no chão e, como um verdadeiro herói, ele segura ela para que a garota não caia, ficando frente a frente um com o outro.
Aquela cena era bastante romântica e deixou a Diana com as bochechas coradas. Ela pergunta se ele realmente achava ela bonita, e o prota fala que ela é linda e pede desculpas se aquele comentário havia magoado ela. Porém ele fica dizendo que deve agir com respeito e não ficar apaixonado por ela, mas ela era muito cheirosa, então estava sendo difícil. A garota pergunta se ele poderia ser a sua namorada, e nesse instante ela acaba soltando a toalha, criando uma cena bastante constrangedora para o Fred. O rosto dele fica vermelho e ele até dá um grito, e de uma forma bem rápida ele corre para segurar a toalha. A garota segura as mãos dele e ainda diz que ele pode ficar à vontade, pois ela fez isso por conta própria. O prota sabia que ela havia bebido vinho e fala que não pode fazer nada, porém a Diana respira fundo e diz que ela está em sã consciência. O garoto ele fica muito tentado a continuar, mas como ele foi treinado por seus mestres, ele não poderia fazer isso. Ele ainda estava na flor da juventude e era muito difícil conseguir controlar os seus instintos. O Fred se lembra então de um treinamento que ele teve com seu mestre, onde acabou encontrando um porquinho machucado. O mestre perguntou se o Fred gostaria de salvá-lo. O garotinho fala que sim e queria utilizar suas habilidades médicas. E dessa forma o mestre continuou incentivando ele a seguir em frente. O Fred responde que deve agir com compaixão, pois esse é o trabalho de um médico. O velho, com um olhar de sabedoria, diz que ele deve seguir em frente, já que essa foi a sua escolha. Momentos depois, nós vemos que o Fred ele não conseguiu salvar aquele porquinho e aquilo foi muito traumatizante. O animal havia perdido a vida diante de seus olhos, e o mestre fala que ele deve encarar as consequências, pois ele já havia feito a sua escolha. O garotinho chorava muito, pois não havia conseguido salvar o animal. Então seu mestre passa a mão na sua cabeça, dizendo que ele fez a coisa certa e que tentou salvar a vida daquele bichinho até o final. E ainda fala que no futuro ele vai enfrentar diversas escolhas difíceis, mas ele deve encarar as consequências. O garoto havia se lembrado desses conselhos, e quando estava prestes a fazer algo que poderia se arrepender, ele medita nessas lições. Ele recua, pois a Diana havia bebido um pouco de vinho e não seria correto ele continuar. Dessa forma ele segura a toalha. Enquanto a Diana ficava esperando ele dar o próximo passo, ele a veste novamente, deixando a garota surpresa. Ele fala que sempre deve respeitar as mulheres e que não faria algo do qual se arrependesse. Além do mais, ela foi muito boa para ele, dando aqueles 6 meses de aluguel, e não poderia fazer algo que iria chateá-la no futuro. Isso deixa a garota surpresa, pois ela não imaginou que ele fosse tão puro de coração. Os olhos dela ficam cheios de lágrima, e logo em seguida ela abraça o nosso herói chorando bastante. O choro dela foi tão alto que deu para escutar até mesmo fora do apartamento. Enquanto dormia, o nosso herói ele tava do lado, dizendo que depois disso a amizade entre eles vai ficar ainda mais forte. O seu celular havia acabado de tocar e ele fica surpreso ali com a notificação. Era uma chamada da Alice ligando tarde da noite. Ele atende enquanto fecha a porta do quarto da Diana. Ele não sabia que ela tinha o seu número, na verdade estava salvo ali no seu celular. A Alice pergunta por que ele não havia mandado mensagem para ela, e ela até ficou ansiosa esperando. Ele fala que esses celulares modernos deixou ele confuso e ele não estava sabendo mexer. A garota dá um riso, dizendo que logo logo ele aprende, e marca um almoço com ele. Falou em comida, já deixou o nosso prota animado e ele acaba aceitando. A garota estava toda apaixonada deitada na cama e disse que vai buscá-lo na hora certa logo amanhã. E dessa forma ele desliga o telefone. A garota fica meditando sobre os planos do seu avô de aproximar o segundo tio desse nosso herói. Ela até pensa que seu avô, agora que tá saudável, quer retomar o poder da família e tirar o pai dela do controle. A família Yu era muito complicada e a garota fica pensando o que realmente estaria acontecendo. Bem tarde da noite, o nosso herói ele estava mexendo no seu celular. Aquele mafioso havia conseguido diversas fotos de mulheres bonitas. Ele até comenta que não imaginou que o cara conseguiria vários contatos. Porém, não parecia que nenhuma daquelas era a 7ª irmã marcial. E logo em seguida ele fica pensando no motivo da Alice querer se aproximar tanto assim dele. Mesmo que o nosso herói tenha crescido nas montanhas, ele não era bobo nem nada e sabia que as pessoas estavam interessadas nas habilidades dele. Ele até pensa que a sua vida tomou um caminho aí muito problemático depois que ele saiu das montanhas. Ele viu uma foto de uma mulher de cabelo azul e achou ela bastante atraente. Porém, quando ele passou pro lado, ele viu uma foto nova e ficou surpreso. Isso porque aquela parecia ser a 7ª irmã marcial.
Nós vemos que ela estava entrando em um carro luxuoso e parecia com a visão que ele teve. Além do mais, ela tinha um pingente que era o símbolo do amuleto que ele recebeu dos mestres. E dessa forma, ele ficou comemorando, pois havia encontrado a sétima irmã. Porém, ele não conseguiu ver muito bem o rosto dela, o que dificultava as coisas. Então ele liga pro mafioso para perguntar onde foi que aquela foto foi tirada. O mafioso estava jogando um jogo em um bar e disse que vai dar uma olhada na imagem para ver quem era aquela mulher ruiva. Uma de suas acompanhantes pergunta o que ele estava fazendo. E enquanto ele gritava com a mulher, o nosso prota fica entediado ali do outro lado da linha. Ele olhou todas as fotos e disse que não sabe onde aquela foto foi tirada. O Frederico pergunta se por acaso ele estava mentindo. Porém, o cara ele fica sem graça e disse que não é mentira, ele realmente não sabia. Antes de desligar, ele fala que vai procurar mais sobre essa mulher. Agora que sabe mais sobre a sétima irmã, o nosso prota ficou ansioso. Ele até tacou o celular na cama, dizendo que o progresso parecia ter sido alto, mas acabou voltando na estaca zero. Ele deita na cama, dizendo que quer muito encontrar a sétima irmã. Então ele se lembrou que amanhã ele tem um encontro com Alice e ela pode conhecer aquele local da imagem. Ainda mais com a influência dela, vai ser possível conseguir ajuda para encontrar a sétima irmã marcial. No dia seguinte, ele acorda e vai preparar o café da manhã. A Diana estava dormindo e ela começa a sentir um cheiro gostoso. Ela se levanta para conferir e ao chegar lá, ela percebe que o nosso prota estava cozinhando. Ele fala que fez um caldo bastante delicioso e nutritivo para ajudá-la na recuperação. A Diana menciona que ele é um ótimo cozinheiro e quem casar com ele vai ter muita sorte. O nosso prota fala que ele não é bom cozinheiro, ele faz somente o básico. Nesse instante, alguém estava buzinando do lado de fora e a Diana fica curiosa. Ela aponta a cabeça na janela e percebe que era uma mulher. A Alice estava em um carro luxuoso e isso deixou o nosso prota assustado, pois era muito cedo. A Diana, ela pergunta quem era e o nosso herói ele fica um pouco sem graça, sem querer responder. Lá de baixo, a Alice grita chamando pelo Fred, dizendo que tem um encontro marcado com ele. O nosso prota gospe a sopa, já que ele não queria causar ciúmes na Diana. Ele acaba saindo correndo, falando pra garota que vai voltar em breve. E com isso, a pobre Diana ela fica triste por não ter tido a chance de ficar com ele. Olhando pra sopa, ela pensa que na verdade eles vivem em outro mundo. Já lá embaixo, a Alice fica dizendo que vai dar um tour pela cidade com ele e depois vão almoçar. Ela fala que a cidade é muito grande e que ele vai gostar de conhecer alguns lugares. Eles partem em alta velocidade. Aquilo era bastante normal pra ela, mas pro Fred, que cresceu na montanha, aquilo era muita adrenalina. Ela menciona que ele tá morando muito longe, e em resposta o Fred diz que esse foi o local que os seus mestres escolheram, e que é um local bastante confortável. A garota oferece pra ele morar junto dela, pois a sua casa era muito grande e não cobraria aluguel. Isso poderia ser mais um problema pra sua cabeça, então ele acaba recusando. Ele não gostava dessa sensação, pois ela era muito inteligente e parecia que tinha algum plano reservado pra ele. E até menciona que coisas gratuitas geralmente são as mais caras, e não confia muito no que ela tá propondo. Porém, a Alice, ela parecia ser pura de coração e só queria aproveitar o dia se divertindo com ele. E dessa forma ela acaba acelerando. Logo em seguida eles param em um shopping. Ela desce do carro com bastante elegância e entrega as chaves para um manobrista. Enquanto isso, nosso herói ele estava trancado dentro do carro sem saber como abrir a porta. Ela mostra como faz para abrir e ainda menciona que diversas pessoas tiveram dificuldade para sair do carro dela. Ele ficou um pouco sem graça e agradece, dizendo que por pouco ele não pulou por cima do carro. Ela fala que o dia vai ser muito divertido e que vai comprar roupas novas para ele. Então ela segura nos braços de Fred e sai arrastando ele. A garota até pergunta que tipo de marca que ele gosta e o nosso prota fica boiando. Ele não conhecia marca nenhuma, para ele roupa era tudo igual. O Fred menciona que ele não se importa muito com roupas e ele fica tentando dizer isso a ela. Porém a garota não queria saber de nada, ela queria que ele experimentasse as roupas mesmo assim. Ao analisar o rosto do nosso herói, ela fica pensando que tipo de roupa serviria melhor nele. Ela segura na sua mão e arrasta ele novamente, dizendo que hoje ela irá escolher uma roupa bastante bonita. O garotão aí ele fica chocado com essa mulher bonita e seu coração começa a bater até mais forte. Eles passam por diversas lojas, mas parecia que nenhuma agradava a ele. Ela até começa a pensar em que tipo de estilo ele mais se adequaria. Então ela tem uma brilhante ideia. E assim ele experimenta uma roupa mais casual.
e o cara até parecia um modelo. Finalmente, depois de experimentar diversas roupas, ele havia gostado de uma. A vendedora parecia simpática e pergunta se ele havia gostado. Porém, no fundo, a vendedora estava achando isso muito irritante, pois ele parecia pobre e não tinha condições de pagar. Ela até comenta que se fosse essa garota de cabelo rosa e que parece ser rica, ela estaria atendendo com mais vontade. Então Fred pergunta qual o valor daquela roupa. A vendedora diz que custa cerca de 7.700, mas se for sócio tem um desconto de 12%. A mulher tava com ódio, pensando que ele não ia comprar uma roupa tão cara. E o garoto ele fica um pouco sem graça, pois 7.000 era muita coisa. Ele ainda pensa que nas montanhas durante todo o ano, ele e os seus mestres não gastavam isso nem mesmo com comida. Porém a Alice ela já vai logo sacando o celular dizendo que vai pagar. A vendedora fica um pouco sem graça, pois ela estava tratando eles com um pouco caso. E dessa forma a Alice paga o valor à vista, já que ela era milionária. E ainda pede para a vendedora embrulhar a roupa para ela. O nosso protagonista ele ficou curioso, pois a garota apenas escaneou e fez o pagamento. Ela ainda disse que é assim mesmo que as coisas funcionam e que mais tarde vai ensinar ele como usar o celular. Além do mais, ela havia colocado um dinheiro ali na conta dele no celular. Ele tenta procurar onde que faz para ver esse saldo e quando ele encontrou o valor, ele ficou calculando ali na sua mente. Ela havia colocado cerca de 10.000 e ele ficou muito surpreso. Ele até gritou perguntando se realmente era 10.000 e as pessoas em volta ficaram curiosas. Ela disse que sim e ele rebate dizendo que não precisa desse dinheiro todo. Alice havia pagado essa roupa com o próprio dinheiro dela e fala que colocou o dinheiro ali no celular para ele ir utilizando durante o dia. Porém o Fred ele não poderia aceitar esse valor e tenta devolver. Em resposta, a garota fala que essa é uma forma dela mostrar agradecimento. Ela menciona que aquele dia que ele havia falado para ela ficar longe de pessoas de verde, aquilo acabou salvando a sua vida. Ela havia presenciado um acidente. Ela também não esperava que somente ter trocado a roupa da Yara foi o suficiente para que ela ainda estivesse com vida. Galera, vocês acham que o cara não é brabo de verdade? A Alice não estava acreditando, mas depois do que aconteceu ela passou a acreditar. Naquele dia que ela estava lá com a sua amiga, elas presenciaram um acidente. Ela não entendia muito bem o que aconteceu, mas estava somente com pequenos arranhões. Foi então que apareceu um cara com óculos escuros. Ele apontou uma arma para as garotas e foi ali que ela sentiu que estava perto de seu fim. Elas gritaram bastante com medo e com um fone no ouvido o homem perguntou na chamada se a mulher estaria usando roupa preta. No fone alguém avisa para o homem que a mulher estava de vestido verde e o criminoso percebeu que ele havia se enganado e dessa forma ele entra dentro do carro e vai embora. Por ter trocado de roupa, o criminoso se confundiu e elas se sentiram aliviadas. A Yara abraçou forte a sua melhor amiga, dizendo que foi graças a ela que elas estavam vivas. E nesse instante, a Alice se tocou de que Fred estava certo e aquilo foi capaz de salvá-las. Por isso, ela gostaria de presentear ele com aquele valor, pois a sua vida foi salva graças às informações do nosso herói. Ele pergunta se ela quer mais adivinhações para entender sobre esses criminosos. Alice menciona que sim, é isso mesmo, e que deseja descobrir quem estava por trás de tudo. O Fred ele avisa que vai tentar e começa a realizar a sua meditação. Ele aprendeu com os mestres da montanha que não poderia usar os seus poderes de forma banal. Mas como esse estava envolvido na segurança de uma pessoa, ele precisava utilizar os seus poderes. Alice ela fica surpresa ao ver essa técnica chinesa, e após meditar um pouco, ele descobriu tudo e ela fica curiosa. Ele fala que esse assunto não tem nada a ver com ela, e se ela interferisse, poderia acarretar em algo pior. Alice pergunta se não tem como resolver isso, e ela estava muito preocupada com a Yara. Ele sente muito, pois a única coisa que ele poderia adivinhar, por enquanto, era o fluxo de energia. Alice ela suspira bem fundo, pois ela sabe que se tentar influenciar demais, ela pode acabar trazendo problemas para ela. A garota segura bem forte o braço do nosso herói e avisa que já tá quase na hora deles comerem, e assim eles partem para lá. O nosso prota sabia que Alice era muito amiga da Yara, mas por outro lado, essa ruiva, ela era uma garota que tinha uma identidade dupla, e a Alice não fazia a menor ideia disso. A arte da previsão não poderia ser usada indiscriminadamente, pois acarretaria em consequências devastadoras. Em seguida, eles chegam em um restaurante onde uma mulher com uma roupa tradicional dá boas-vindas. Ele já fica chocado, pois aquilo parecia ser muito caro. A garota fala para ele não se preocupar, pois ela é quem vai pagar, e ele deve aproveitar e comer bastante. Como seria de graça, ele sorri dizendo que vai comer muito. O local era extremamente aconchegante e a Alice pede um prato de cada. A atendente disse que os pratos são muitos e que provavelmente eles não conseguirão comer. O nosso herói bate na mesa dizendo que ele pode comer toda a comida do restaurante. Ele ainda avisa que conseguiu comer um javali sozinho
vinho na montanha. Alice confirma com a atendente dizendo que ela quer sim um prato de cada e que eles irão comer. O nosso herói comenta que ela é muito generosa e também rica. E a garota ficou completamente apaixonada, pois o nosso herói elogiou dizendo que ela era generosa. Ele fala que só de olhar pra ela já imagina que ela é muito rica e que tem por volta de 2 milhões. Isso faz a Alice rir bastante, pois o dinheiro que ela tinha era muito mais do que 2 milhões. Porém ela apenas ri e fala que a família dela tem muito dinheiro, mais do que ele poderia imaginar. Ainda avisa que vai cumprir 3 desejos dele, não importa qual seja. Então ele já agradece, dizendo que vai fazer os pedidos com muita sabedoria. Essa garota, ela gostaria que ele pedisse para que ela ficasse com ele. Seria o desejo mais bem realizado de sua vida. Ela estava muito interessada em saber mais sobre o nosso herói, pois ele era muito interessante. Nesse instante, uma mulher de cabelos roxos, acompanhado de um cara, aparece ali por trás da porta. A mulher havia notado a Alice acompanhada de um homem e acaba voltando ali para conferir se era isso mesmo. A mulher fica brava, pois a Alice ela estava sendo pretendida para se casar com seu terceiro irmão. Ela pertencia à família Wang e nós sabemos disso porque o avô Yu ele havia mencionado isso lá no trem. A mulher acha uma afronta muito grande para sua família e comenta ali com seu acompanhante. Isso era inaceitável, pois a família Yu estava menosprezando a família Wang ao fazer a Alice estar saindo com outro homem e avisa ali pro rapaz que ela vai até lá tirar satisfação com a garota. Essa foi a primeira parte do Garoto com 7 Irmãs Marciais. Se vocês querem que eu traga a continuação, comentem bastante, galera. E eu vou deixar de indicação o melhor resumo aqui do canal. É um resumo de mangá e eu resumi a história completa. Eu tenho certeza que se você assistir até o final, você vai chorar bastante, galera, pois essa obra é muito boa. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!